Shalom, povo de Deus, graça e paz. Aqui é o pastor Mazini trazendo uma semente profética de Deus ao seu coração. Eu quero trazer uma palavra a respeito da tristeza que Jesus enfrentou e os discípulos também enfrentaram, que está escrito lá no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 22. Narra a história, narra o momento em que Jesus vai ao Getsêmani para orar e pedir pela vontade que estava invadindo o seu coração. Havia uma vontade dentro dele que ele não queria morrer, ele não queria enfrentar aquilo carnalmente, humanamente, e ele passou por um momento de estresse, porque ele sabia o propósito que ele tinha que cumprir, mas sabia que ia ser difícil, que não ia ser fácil. Ele ia enfrentar a morte, e ninguém gosta da morte. Nem o próprio Senhor gostou de enfrentar a morte, mas ele passou por um momento de grande estresse, e a tristeza invadiu o coração dele. Jesus não estava alegre, Jesus não estava feliz, Jesus não estava animado, Jesus estava triste. Jesus enfrentou uma tristeza diante da morte, e aquilo angustiou, trouxe muitos pensamentos, muitas aflições ao seu coração. Mas a atitude dele, diante da tristeza que invadiu o coração dele, foi buscar a Deus. Junto com ele estavam os discípulos, mas os discípulos também, diante da mesma tristeza, que sabia que Jesus já vinha avisando o que iria acontecer, o que estava prestes a acontecer, que era a sua morte, a sua crucificação, e os discípulos sabiam que a qualquer momento isso ia acontecer, estavam tristes, porque estavam esperando aquilo chegar, aquele momento chegar. Então, só que eles estavam tão cheios de tristeza, que a tristeza dominou eles e trouxe uma depressão, uma angústia tão forte, que eles começaram a dormir. E eles foram dormir, simplesmente se entregaram àquela tristeza. Aquela tristeza tirou as forças dele, e ele não via a hora daquilo acabar. Eles não queriam passar por aquele momento. Mas Jesus, quando encontra eles, acordam ele e diz: olha, vocês têm que orar para não cair em tentação. Qual era a tentação? A tentação de fazer a própria vontade e não a vontade do Pai. Constantemente o ser humano, ele vai ser tentado a fazer a sua própria vontade e não querer fazer a vontade do Pai. Jesus foi tentado, essa era a tentação de Jesus também, de se entregar ou não se entregar. Ele lutou com aquele sentimento, ele lutou com aquelas emoções, e ele fez uma oração. Ele disse: Senhor, eu não quero passar por isso, eu não quero enfrentar essa morte, beber desse cálice. Mas ele se entregou e disse: antes seja feita a tua vontade e não como eu quero, não como a minha vontade. A tristeza estava no coração de Jesus, mas essa tristeza ele levou para a oração. A tristeza estava no coração dos discípulos, e essa tristeza levou eles a adormecer, a dormir, a se entregar para o sono, para se entregar ao desânimo, para deixá-la, a tristeza dominar. A tristeza dominou eles, e eles ficaram sem ação. Eles não tinham atitude de buscar a Deus, eles não tinham atitude de lutar contra as suas vontades, contra os seus medos, contra os seus pavores, e não tinham coragem de confiar em Deus. Por quê? Porque eles estavam tomados de grande tristeza. Amados, a tristeza, ela é inevitável. Em algum momento da nossa vida nós vamos enfrentá-la. Ela vai estar do nosso lado, ela vai estar conosco. Vai fazer a diferença se nós dissermos para Deus que nós não queremos fazer a nossa vontade, mas a vontade de Deus. O que vai fazer a diferença é se nós, diante da tristeza, nós buscarmos ao Senhor. O que vai fazer a diferença é
nós nos dedicarmos à oração e buscarmos pessoas que possam orar comigo, orar conosco, diante da tristeza que nós estamos enfrentando, diante das angústias que nós estamos enfrentando. Então, quando você estiver acompanhado da tristeza, não fuja da presença de Deus. Busque forças ou busque amigos para orar com você, para que essa tristeza não tire as suas forças, para que a tristeza não te traga desânimo, te traga coisas que você vai desistir. A desistência é fácil demais, a desistência o conformismo é fácil demais. Não se conforme com a tristeza, não faça da tristeza sua companhia, não vá dormir com a sua tristeza, enfrente ela, lute contra ela, não deixe ela te dominar. E quando Jesus estava orando por isso, um anjo do Senhor veio e esteve ao lado dele e o consolou. Nós não precisamos de um anjo, nós precisamos do Espírito Santo. Hoje a igreja tem o Espírito Santo. O Espírito Santo é o consolador da igreja, e ele vai estar por nós, conosco. Ele vai estar na nossa solidão, na tristeza que nós enfrentamos diante das circunstâncias, diante das tribulações. Então, você não está sozinho. O Espírito Santo está com você. Converse com Ele, fale com Ele, abra o seu coração, vença essa tristeza, não deixe esse estresse dominar o seu coração, não deixe essa falta de resposta invadir a sua vida. Confie no Senhor, se entregue à oração, ore e busque pessoas que vão orar com você. Isso vai fazer toda a diferença. Isso vai fazer toda a diferença, e você vai estar fortalecido para enfrentar o que tiver que enfrentar, porque há coisas que não vão ser tiradas de nós. Há problemas que não vão ser, mais cedo ou mais tarde nós vamos ter que enfrentá-los. Não adianta. Há medos que nós vamos ter que vencê-los, há traumas que nós vamos ter que ser curados, há cadeias, mais cedo ou mais tarde nós vamos ter que ser libertos. E não adianta medo, tristeza, angústia, depressão, opressão, desânimo, incapacidade, esses sentimentos que às vezes tentam invadir o nosso ser, eles podem nos dominar, mas se nós decidirmos fazer a vontade do Pai, tudo vai fazer diferença. Tudo vai fazer diferença. Que você possa confiar no Espírito Santo. Eu quero deixar essa palavra no seu coração, que você possa confiar em Deus, confiar no Espírito Santo. Não, mesmo que a tristeza chegue ao seu lado, decida buscar a Deus. Não se afaste de Deus. Não se afaste de Deus. Há duas classes de pessoas que, quando enfrentam um problema, elas buscam a Deus, como Jesus buscou, e há outras que, diante do mesmo problema, elas se afastam de Deus, como os discípulos fizeram. Os discípulos preferiram ir dormir, preferiram procurar esquecer aquele sono, era um sono de esquecimento, querer fugir, era uma fuga dos problemas, ao invés de querer buscar força em Deus para enfrentar os problemas. A palavra do Senhor diz que tudo nós podemos naquele que nos fortalece. O Senhor vai te dar força para você enfrentar todas as tristezas, todas as angústias que virá pela frente. Confie no Senhor, espere no Senhor, descanse no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele tudo fará. Que Deus abençoe a sua vida, fique na paz, shalom, Deus te abençoe.